Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: um encontro eterno. Em Gênesis 50, versículos 4 e 5, lemos: Passado os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir sepultar meu pai, depois voltarei. Diante da grande tristeza pela morte de Israel, e após passar os dias do seu luto, que conforme vimos foram 70, José fez Faraó saber qual foi o último desejo do seu pai antes de morrer. Mas para cumprir o seu juramento, José precisava da autorização de Faraó para levar o corpo do seu pai a Canaã para o sepultamento. E a Bíblia registra qual foi a resposta que José obteve. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros. E o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efrom, o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente de Manré. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Gênesis 50, versículos 6 a 14. Diante dessa atitude de José, em cumprir o juramento que fizera ao seu pai, diante da grande repercussão que veio desde a casa de Faraó, liberando uma grande comitiva para acompanhar aquele cortejo durante toda a viagem, e também diante da lamentação e pranto de José por mais 7 dias, podemos observar no final que José voltou com todos os seus irmãos para continuar o seu trabalho no Egito. Com esse relato, podemos extrair muitas lições. Sabemos que a morte, além de nos trazer muita dor e tristeza pela separação de um ente querido, ela nos faz passar com certeza por um período de luto. E no caso de José, conforme vimos, foram 77 dias. Isso nos ensina também que devemos sim chorar, prantear, lamentar e ficar de luto pela perda de um ente querido, mas que seja apenas por um período, não muito longo, ou por toda a nossa vida. Devemos logo após o luto nos levantar e continuar trabalhando, assim como José, até aquele momento em que Deus nos chame, ou que Cristo volte, para estarmos com todos aqueles que morreram crendo nele. Pense nisso. A convicção de José e de todos os seus irmãos de que aquele momento de luto e tristeza era apenas por um período passageiro, e que a certeza de que um dia todos eles estariam de volta reunidos com Deus no céu, os encheram de forças para voltar ao Egito e continuar trabalhando. Que nós, juntamente com a nossa família, possamos nos firmar nesta verdade e esperança de Deus. E assim também como o rei Davi, que orou, jejuou, buscou a Deus pela vida do seu filho, mas conforme sabemos, após 7 dias a criança morreu. E Davi, quando recebeu a notícia, não ficou prostrado ou lamentando por toda a sua vida, pois em 2 Samuel 12, 22 e 23, Davi respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: Talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar?
Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Creiam, diante da dor e tristeza pela perda de um ente querido, devemos nos apegar na verdade de que não poderemos trazê-lo de volta, mas podemos continuar trabalhando e crendo que se estivermos em Cristo, nos encontraremos na glória dos céus eternamente. Aleluia! Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.